Este vídeo e podcast é parte teológica e explicativa sobre a historicidade de Adão como entendida pelo escritor de Gênesis. Nós faremos uma análise da intenção do autor e entendimento do público-alvo dele em Gênesis 1, 26 a 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Consideramos como pressuposto de nossa análise teológica que o texto bíblico é um fenômeno sobrenatural, revelado por Deus em linguagem humana e que os vários autores da Bíblia encontram uma unidade temática através do Espírito Santo. Sendo assim, deixamos de lado o método histórico-crítico e nos valemos de uma análise do contexto histórico, contexto literário, contexto gramatical e teológico, comparando vários textos da Bíblia sobre o mesmo assunto com o texto proposto, para entender qual interpretação se encaixa na totalidade do ensino das Escrituras. Vamos ainda comparar algumas ideias diferentes de interpretações diversas, incluindo uma comparação mais conservadora e a compreensão geral proposta pelo teólogo especialista em cultura do Antigo Oriente Próximo, John Walton, em seu livro O Mundo Perdido de Adão e Eva. A série Ancestrais é uma produção exclusiva do canal Observatório 7 e este episódio está interligado aos anteriores que deveriam ser assistidos em ordem antes deste. Curta, compartilhe, se inscreva e comente suas dúvidas, reações e contrapontos nos comentários. Lembre que as imagens usadas são meramente ilustrativas, com intuito artístico, desprovidas de uma busca por representação literal de nossa leitura a respeito do Gênesis, a não ser quando descritas por legenda. Histórico. Para os leitores de Gênesis em Israel ou no cristianismo primitivo, Moisés sempre foi entendido como autor de Gênesis. Foi somente após o Iluminismo, no século XVIII, que as escolas de teologia influenciadas pelo racionalismo, que negava os milagres bíblicos, propôs que Moisés não foi o autor e dividiu o Antigo Testamento em diferentes escolas autorais, como, por exemplo, os sacerdotes, monarquistas e escribas. Partilhada por muitos teólogos, a teoria das fontes e suas diversas versões, pelo mais que se justifique, em fins últimos, nega o testemunho dos profetas de Israel, rabinos judeus, Jesus e dos apóstolos de que Moisés foi o autor de Gênesis. É claro que a interpretação conservadora de Moisés como autor não nega que Moisés desfrutava de diversos relatos da criação de povos antigos, de tradições orais, e nem nega que, na transmissão do texto, o hebraico não tenha evoluído de um proto-hebraico para a sua versão final que conhecemos. E neste processo de transmissão, o texto não tenha sofrido atualizações e editoração dos levitas, copistas, escribas, como talvez do próprio Esdras no pós-exílio. Diferente de uma colcha de retalhos de vários autores desconhecidos e intenções contraditórias, o Gênesis que analisamos em detalhes no nosso podcast aqui do canal, com o mesmo título, conserva notável unidade literária, não só no uso de termos comuns, mas no desenrolar de uma narrativa muito bem escrita com um propósito específico. O primeiro livro é o retrato dos começos de todas as coisas, tendo nos capítulos 12 e 50 um registro da história de origem dos povos descendentes de Abraão que estariam disputando Canaã ao lado de Israel, enquanto Gênesis 9 a 11 registra como a família de Noé deu origem a todos os povos que se esqueceram do pacto com Deus e com Noé em algum momento, e culminou no chamado de Abraão e na rejeição dos cananeus.
Gênesis 1 a 11, por sua vez, é o prólogo majestoso desta narrativa, que justifica historicamente de onde vieram todos eles e qual era o plano original de Deus para os humanos, até que o pecado intrometeu-se neste propósito. Ignorar os 11 primeiros capítulos de Gênesis é ignorar o plano universal da mensagem monoteísta. Neste sentido, o relato da criação de Gênesis se distingue dos relatos semelhantes nos mitos do Antigo Oriente Próximo e outros lugares do mundo, porque Deus não é o criador apenas do povo de Israel, como os deuses sumérios ou gregos são de seus respectivos povos, ou seja, em uma estrutura narrativa, o Gênesis já se distingue de qualquer outro mito de origem, mesmo que tenha semelhanças em figuras temáticas. Mas nem todos fazem esta mesma leitura destas diferenças e semelhanças culturais. Para John Walton, autor do livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, que também é adepto da teoria das fontes, as visões comuns dos antigos mitos comprovam que o autor de Gênesis e os antigos hebreus descendiam de um mesmo rio cultural daquela época e geografia e que, numa era pré-científica, expressava de forma poética e muitas vezes hiperbólica sua visão de mundo, que no caso do relato da criação descrevia a natureza do ponto de vista de um observador no mundo da Idade do Bronze, bem antes de qualquer entendimento científico. Até certo ponto, a escola conservadora que defende a autoria mosaica poderia facilmente concordar com esses pressupostos, pois os autores bíblicos realmente usaram linguagem cultural e até empréstimos de figuras dos mitos do Antigo Oriente, como por exemplo a figura do Leviatã, um símbolo para a personificação do caos, das forças malignas, que os autores bíblicos associam a Satanás no seu uso deste símbolo. Mas existiram limites nessa relação com os símbolos culturais estrangeiros. Primeiro, os autores bíblicos não eram sempre, por regra, vítimas da cultura do seu tempo. Na verdade, muitas vezes eles a selecionavam cuidadosamente e usavam como uma ferramenta para atingir o seu público-alvo que conhecia estas culturas. E número 2, toda vez que a cultura ia contra a revelação profética, ela era denunciada, corrigida e até suas figuras mitológicas eram ressignificadas à luz da revelação de Deus. Conforme já demonstramos em vários vídeos aqui deste canal, a Bíblia tem semelhanças com os mitos do passado. Mas tem exclusividades que justamente contrariam estes mitos. Por exemplo, o Gênesis 1 chama o Sol e a Lua de luminares, o que é claramente uma oposição à deificação astrológica feita pelos vizinhos de Israel. O pensamento liberal teológico é o contrário disso. Em vez de usar a cultura como ferramenta, o autor é vítima desta cultura. Obviamente, o profeta não estava ali para dar aulas sobre ciências e falava na linguagem que o povo podia entender os mais básicos conceitos. Então, Gênesis 1 é fruto da influência de uma onda cultural? Basta ler a Bíblia para saber essa resposta e perceber que Abraão, sendo chamado para sair da cultura existente em Ur, também é correspondido por Israel, que é chamado para sair do Egito, deixando a cultura dos ídolos que são punidos pelas pragas. Ou então Israel, que é advertido para não fazer igual às práticas que encontrará em Canaã. E assim, a resposta se os hebreus eram empurrados pelo rio cultural de sua época, ou se lutavam contra a correnteza desse rio, parece muito clara. No Novo Testamento, Jesus censura a tradição cultural de sua própria religião, que represente apenas opinião humana e não a Escritura. E Paulo disse em Romanos que os pagãos se anularam ao adorar a criatura em lugar do Criador, formando sua cultura na forma de ídolos. Portanto, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia estimula os crentes a não se conformar com a cultura ou com o tempo que vivem, toda vez que ela
contrariar a revelação do texto bíblico. Vemos então que o contexto histórico favorece que o autor de Gênesis estava preocupado não em declamar poesias, mas em contar uma narrativa que precisa ser uma unidade para ser tão verossímil em Gênesis 50 quanto em Gênesis 1, de modo que o povo que lhe ouvia entendesse sua origem e seu propósito. Alegorias nos primeiros 11 capítulos de Gênesis seriam tão contraditórias quanto C.S. Lewis escrever a metade do livro Crônicas de Nárnia num estilo mítico e, de repente, no meio do enredo, inverter o estilo e narrar a história da Inglaterra, dando continuidade às Crônicas de Nárnia. Nem Lewis faria isso, muito menos o autor de Gênesis fez. E o livro tem uma unidade descrevendo personagens que o autor e ouvinte acreditavam serem reais e históricos. Mesmo John Walton concorda que Adão é um personagem histórico e que a narrativa é baseada em fatos que considera interpretados à luz de um vocabulário não literalista. O problema disso é que a interpretação de seu vocabulário não depende de nossa imaginação, e sim do uso feito pelos próprios autores bíblicos e que nos leva ao próximo passo, numa análise textual e literária. O que diz o texto sobre a identidade deste Adão? O homem mencionado em Gênesis 1:27 realmente não é um nome próprio, e em português aparece muitas vezes traduzido como homem, no significado de espécie humana ou humanidade, ou ainda de povo. É verdade também que os termos hebraicos para masculino e feminino, ish e ishá, só aparecem a partir de 2:23, mas isso não quer dizer que Adão não seja tanto a espécie humana quanto um nome próprio. Isso fica claro quando chegamos ao capítulo 5, e então se faz diferença entre a humanidade e Adão e Eva, como nomes próprios de seres que geraram uma linhagem que tem representantes nomeados individualmente com suas respectivas idades e anos de nascimento registrados. Ainda que sejam ou não representantes de famílias ou grupos de pessoas, eles são indivíduos reais. Em 1 Crônicas, capítulo 1, por exemplo, Adão é o primeiro indivíduo na lista, seguido de seu filho, seu neto e assim por diante, até chegar nas pessoas dos dias do cronista. Mas conforme o texto flui e a genealogia se ramifica, algumas linhagens param e o cronista as menciona pelo nome de seu ancestral, que tornou-se o nome de seu povo ou até de sua região, como por exemplo Elam, que vira os elamitas, Assur, dando origem aos assírios, ou Mizraim, que era entendido como os egípcios. E segue o texto com outros indivíduos da linhagem que lhe interessa até conectar pessoas reais de seus dias aos antepassados reais do início da cronologia. Isso aconteceu inclusive com Jacó e o nome Israel, que é tanto seu nome próprio como do povo que ele deu origem. E não quer dizer que um indivíduo real, histórico chamado Israel ou patriarca Jacó não tenha existido. O melhor exemplo de um indivíduo real ligado a um ancestral real é a conexão que Lucas faz entre Adão e Jesus em sua genealogia no Evangelho. Agora que não temos dúvida textual de que houve um indivíduo chamado Adão que deu nome à nossa espécie, poderia este Adão ter sido um tipo, ou apenas um príncipe, ou apenas um representante escolhido entre outros hominídeos que já existiram e este foi escolhido para ser um sacerdote de Deus na Terra? Esse é, na realidade, o pensamento de John Walton e o pensamento de muitos autores católicos romanos que cogitam que Adão seria talvez o primeiro ser que foi colocada uma alma ou infundida a imagem e semelhança de Deus, entre outras espécies que estavam evoluindo naturalmente ao longo de milhões de anos. Neste caso, Adão seria um aprimoramento do processo evolutivo. Simpatizantes desta interpretação, ou algo semelhante a isso,
foram grandes teólogos como C.S. Lewis, John Stott, Arthur Jr., N.T. Wright e Timothy Keller, que contam com o meu respeito. John Walton, por exemplo, é versado sobre o Antigo Oriente Próximo. Estas propostas parecem migrar para um evolucionismo teísta e tentam fazer as pazes com a ciência, mas será que elas realmente podem ser lidas no texto? Ou estamos tentando impor ao texto a interpretação científica padrão de nossa época e fazendo o texto dizer o que realmente ele não diz e o que seu autor original nunca quis dizer? Sobre Adão ser ou não ser o primeiro ser humano ou o primeiro hominídeo, há 3 respostas no próprio texto de Gênesis sobre isso. A primeira é a distinção em Gênesis 1 entre os animais feitos segundo sua espécie e o homem feito à imagem de Deus. Quando Deus cria Eva, ela é igual ao homem porque foi feita dele, osso dos ossos, carne da carne, ou seja, se o homem tivesse sido aprimorado dos animais, o texto colocaria o homem no mesmo nível deles. Ao contrário, o homem é feito separado, diretamente por Deus, a imagem de Deus. Portanto, reina sobre os animais, porque, sendo a imagem de Deus, é semelhante Deus que governa o universo e, no seu caso, ele é o governante da terra. A segunda resposta, que apresenta exclusividade da existência de Adão como humano naquele momento, surge quando Adão, depois de dar nome aos animais, percebeu que ele estava só e não havia ninguém como ele. Neste texto, a singularidade de Adão é reafirmada e a impossibilidade de achar outra pessoa compatível leva a uma nova criação a partir do próprio Adão, o que prova que não havia outro ser semelhante a ele, pois, do contrário, Eva não seria criada do próprio Adão e poderia ser tomada de uma dessas outras espécies ou grupos de hominídeos. Se Gênesis fosse mitológico, não seria nenhum problema ter um mito sobre Adão e Eva sendo formados a partir de animais ou aprimorados a partir de outros seres humanos viventes. Esse tipo de ideia é muito comum em outros mitos de povos pagãos e de outros lugares do mundo. Além do mais, podemos dizer que se Adão e Eva foram os primeiros hominídeos chamados para serem algo como sacerdotes de Deus, como sugere John Walton, isso quebraria o padrão de como Deus apresenta aos leitores da Bíblia os seus escolhidos. Quando Deus escolhe um e rejeita outros em detrimento deste um. Por exemplo, Abraão foi chamado para deixar sua família. Isaac e Jacó foram escolhidos em oposição à rejeição de seus irmãos. E o texto para um Adão sacerdote entre outros seres hominídeos faria até muito mais sentido se citasse tais outras pessoas ou outros povos ou outras tribos, das quais não há nenhuma evidência e nenhuma citação no texto bíblico. O terceiro texto que mostra que não existiam homens ou povos antes de Adão tem a ver com a morte e está em Gênesis 3, porque é dito que após o seu pecado, entre as consequências que também amaldiçoaram a terra, Adão voltaria ao pó porque foi formado do pó. Literalmente, um corpo se desorganiza voltando a ser a matéria-prima da qual tinha sido formado. E isso está inclusive no significado do próprio nome Adão, que está ligado ao termo hebraico para terra ou barro. Se na morte Adão voltaria ao elemento do qual foi formado, como diz o verso, há aqui mais uma prova de que ele não foi aprimorado de outros animais ou de um outro grupo de seres humanoides ou hominídeos. Segundo o texto, seu estado anterior à criação era aquela substância para a qual ele voltaria ao sofrer a desorganização de seu corpo por efeito da morte.
pelo mais simbólico ou arquétipo que este texto acima possa ser entendido, pelo mais poético ou mais simbólico que ele possa ser interpretado. Não há nada aqui que indique que o homem foi aprimorado de outros seres vivos. Outro fato importante deste texto é que, além da morte espiritual, que é óbvia e é citada em toda a Bíblia, assim como em Romanos e outros lugares, aqui em Gênesis 3 registra-se o início da morte natural. E a morte do corpo ocorre após o anúncio do pecado e do juízo sobre o pecado, como mencionado por Deus no capítulo 3. Este detalhe da sequência pecado seguido da corrupção do corpo é uma prova inequívoca que antes da transgressão do primeiro casal, humanos não morriam conforme o plano de Deus. Você pode até dizer que estes 3 textos vão contra tudo o que a ciência define sobre origens humanas. Mas o que nos importa neste momento é o que realmente o autor queria dizer aos seus leitores e o que esses leitores entenderam. Vamos examinar então outras porções da Bíblia para ver como esses textos de Gênesis eram entendidos por eles. Em Atos capítulo 17, 26 a 28, o judeu romano Paulo deixou claro que eles entendiam que Adão era o primeiro, o único, e dele foram feitos os povos da terra. Em Marcos 10, 6, Jesus citou o texto bíblico de Gênesis capítulo 1 que estamos estudando para explicar por que Moisés tinha dado carta de divórcio, mas eles não podiam praticar um novo casamento, pois no início Deus havia feito um único casal, macho e fêmea, unindo-os como uma só carne, e apenas esta união vitalícia e monogâmica entre macho e fêmea era a base indivisível da construção familiar e da vida sexual. Não há qualquer espaço na interpretação de Jesus para existir algo antes de Adão e Eva, porque Jesus descreveu a criação dele como ocorrida no princípio. Qualquer pessoa que diga que a literalidade histórica de Adão não altera profundamente a teologia ou qualquer crença de alguém, desconsidera completamente as mudanças sociais que estão ocorrendo no meio cristão hoje em dia, no campo da sexualidade, casamento e identidade de gênero, justamente depois de uma leitura mais flexível e liberal do Gênesis, como tem ocorrido. Por fim, diremos que além de Paulo e Jesus, a própria lei de Deus é o comentário do próprio autor sobre como ele entendia seu relato da criação. Cada feriado ou sábado cerimonial do calendário hebreu comemorava eventos reais e históricos, como a Páscoa comemorando a saída do Egito, o Pentecostes comemorando as plantações e colheitas, as primícias e assim por diante. Ninguém estabelece uma lei em cima de um mito. Não há feriados em cima de mitologias, e se havia uma lei para descansar no sábado semanal, é porque entendiam que realmente em 6 dias Deus havia feito os céus e a terra e tudo o que neles há, independente de quando ocorreu essa criação, se foi há 6.000 anos, 10.000, 50.000 ou 4 bilhões de anos. Estes 7 dias ocorreram de forma literal, sendo o 7º desde então uma lei de repouso para os seres humanos, que justamente existia e existe não por necessidade de cansaço, mas porque o sábado é estabelecido por Deus como um templo dentro do tempo. Se Moisés não é o autor e uma semana literal nunca ocorreu, por que Deus escreveu com seu próprio dedo uma lei tão detalhada sobre um dia de guarda que nunca ocorreu e pede para lembrar de um evento que teria sido apenas um mito? Deus pediria para lembrar apenas de um mito? Se Moisés não é o autor de Gênesis, então quem é o autor de Êxodo? Que sentido há na própria revelação e ética de toda a história bíblica, tanto para judeus quanto para cristãos?
embora o mandamento nos ordene lembrar, será que não estaria aqui, neste esquecimento, o motivo para tanto abalo à doutrina da criação e ao surgimento de tantos céticos modernos? Consideremos o contexto literário. Gênesis é um mito ou uma poesia? Os autores bíblicos nunca tiveram dificuldade em usar a poesia para retratar eventos reais, e mesmo usar a poesia dentro das narrativas históricas. O Cântico do Êxodo, o Cântico de Débora, os Salmos de Vitória de Davi, ou até a poesia de profetas como Abacuque, não tornam os fatos por eles relatados em relatos míticos, hiperbólicos ou apenas simbólicos. Todas estas poesias descrevem eventos reais. Mesmo no Evangelho, em Lucas, o autor relata a poesia do Cântico de Maria por ocasião de sua gravidez, e isso não torna a concepção virginal em um relato mítico e simbólico. Poesias bíblicas também atestam o caráter especial, sobrenatural e singular da criação do homem, como o Salmo 8, verso 5, que descreve a criação do homem como gloriosa e um pouco abaixo dos anjos. Será que símios que se matavam e lutavam em evolução são o glorioso aspecto da criação de Deus um pouco abaixo dos anjos? Repare que o autor de Hebreus não tem problemas de tomar esta poesia do Salmo 8 e aplicá-lo a Cristo em humildade, tomando a forma humana inferior aos anjos, embora o texto de Salmos fosse sobre a criação humana em um primeiro sentido. De forma que uma poesia bíblica pode e era usada em narrativas e explicações teológicas complexas. E assim, se o texto de Gênesis 1 emprega elementos poéticos, isso de maneira alguma o torna menos histórico e real. Por fim, nos resta a análise teológica, verificando como o tema de Adão se encaixa nos grandes outros temas teológicos da Bíblia, como, por exemplo, na soteriologia, que é o estudo da doutrina da salvação. O aspecto de Adão como representante de toda a humanidade cai muito bem numa leitura de Romanos 5,12, que trata sobre a justificação, alegando que a solução para o pecado é por meio de um homem, ou um indivíduo que representa o tipo humano, da mesma forma que o problema também surgiu por um homem, ou um indivíduo que era o nosso representante. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Se Jesus, o segundo homem, foi real e histórico, o primeiro também foi. Neste sentido, o pecado do nosso representante Adão não apenas trouxe morte e sofrimento ao gênero humano, mas a tudo que o homem dominava, ou seja, a natureza. E por isso, Gênesis 3 é confirmado por Paulo em Romanos 8, 19 a 22, que vai explicando que a natureza foi sujeita à escravidão da decadência e geme com dores de parto, aguardando a redenção. Ou seja, o pecado não apenas afetou o ser humano, mas o pecado causou o mal que vemos no mundo natural, que foi alterado de seu curso e aguarda o juízo de Deus restaurar todas as coisas, o que nos leva ao próximo tópico, a glorificação e o mundo vindouro. É difícil imaginar o novo céu e nova terra, onde morte e dor já não mais existem, segundo o Apocalipse, e dizer que o problema do pecado se resume apenas à morte espiritual, sem levar em conta a morte física. Neste caso, o que mudou na nova terra ou no mundo vindouro? De que valeu a redenção, se as pessoas ainda não estão livres da morte, da doença e sofrimento? Como a natureza que geme será redimida nesse tipo de interpretação? Paulo argumenta que a própria morte será o último inimigo vencido pelo milagre da ressurreição de corpos, que não deixa de ser uma nova criação dos homens,
onde Jesus, o segundo Adão, é o novo Criador e o ancestral no qual os salvos recebem seu novo corpo, segundo sua semelhança, conforme está descrito em 1 Coríntios 15, 45 a 49. Assim, vemos que se o Gênesis 1 for tomado como mitologia, todo o arcabouço teológico, como compreendemos a salvação, se transforma também em mera mitologia. Mas se for um texto histórico e reinterpretado por uma ótica da ciência moderna, então quais seriam as consequências para a nossa teologia a respeito do caráter de Deus? Será que gênios como C.S. Lewis ou Stott realmente conseguem ver um Deus de amor deixando a vida evoluir aleatoriamente por processos naturais, onde, conforme a proposta da teoria da evolução, a morte foi a ferramenta de seleção natural? O Deus que criou e disse que tudo era muito bom, desenvolveu a vida através da pressão de predadores, parasitas e eventos de extinção desavisados? Será que N.T. Wright, Timothy Keller ou John Walton, como teólogos, conseguem realmente encaixar nos propósitos de Deus o princípio evolutivo de mutações aleatórias como ferramenta criadora da incrível complexidade genética do que nos faz humanos racionais? Pelo mais que cientistas evolucionistas, que são cristãos piedosos, como por exemplo o geneticista do Projeto Genoma, Francis Collins, defendam a teoria da evolução para não perderem seus empregos e posição de destaque, será mesmo que eles concordam com a premissa básica de que a evolução baseada no acaso cego de milhões de tentativas ao longo de milhões de anos de sofrimento e morte repetida foi o método que Deus usou em Gênesis para chamar o mundo que ele criou de muito bom? Eu não questiono a integridade da fé desses teólogos e reconheço suas imensas contribuições, mas parece-me que neste ponto eles se contradizem. Foi exatamente por ver Deus nesta proposta de evolução aleatória, de ver o lento progresso usando ferramentas como a morte como seletor natural, que Charles Darwin simplesmente abandonou Deus, considerando não ser possível existir um Deus assim tão cruel que fazia parasitas e permitia a morte de crianças ou a seleção natural fria e cruel. Se o mesmo ocorreu com Darwin e abandonou sua fé, é exatamente isso que vem ocorrendo a médio prazo com quem mergulha no materialismo como um mecanismo para as origens. O que há de irreconciliável com o mecanismo evolutivo atual é a morte como uma ferramenta para um Deus de amor que diz que a morte é seu último inimigo a ser vencido. Isso é contraditório. Então, por que grandes teólogos abraçam a teoria da evolução se o princípio dela é tão contraditório com o caráter de um Deus de amor? Quando John Walton diz que os autores hebreus escreveram a Bíblia dentro do rio cultural das nações de sua época, me pergunto se teólogos como ele e outros grandes pensadores que admiro também não estão lendo Gênesis a partir do rio da cultura de nosso tempo e se eles não estão forçando a ciência para dentro do texto pré-científico de Gênesis. Parece que o argumento dele se inverte contra ele mesmo. Não vejo homens como C.S. Lewis e John Stott como teólogos liberais. É claro que não. Mas me pergunto se eles não estão sendo vítimas da pressão acadêmica que os rodeava ou talvez de sua própria bagagem cultural racionalista, de onde viveram e onde aprenderam e foram criados. Eles eram homens de seu tempo, de sua cultura e sociedade, assim como todos nós o somos. Walton e seus adeptos deixam clara sua dificuldade em contrariar conclusões científicas que neste momento se apresentam incompatíveis com o texto de Gênesis.
A fé deles não resiste ao contraditório. Isso torna a teologia liberal aceitável no meio acadêmico materialista, mas rouba o sentido original que o autor queria dar ao texto de Gênesis, censurando o profeta pelo filtro do que o laboratório moderno considera possível. Tudo se resume ao problema. Quando em confronto a Bíblia está sujeita à opinião da ciência, ou a ciência deve ser avaliada pela revelação bíblica no todo da Escritura. Se a ciência disser que os homens não podem ressuscitar e historiadores disserem que homens nunca ressuscitam, vamos mudar nosso entendimento sobre a ressurreição porque cientistas e historiadores negam a ressurreição? Por fim, pergunto: quem não consegue acreditar que Deus criou Adão do pó da terra, conseguirá acreditar que Cristo ressuscitará os salvos no dia da ressurreição? A ressurreição é a doutrina base de todo o cristianismo, e sem ela você não é cristão. A ciência diz que homens que morreram não podem mais voltar à vida. Mas eu creio contra os fatos científicos num homem que voltou dos mortos e ascendeu numa nuvem para algum lugar além da terra, de onde voltará com seres angélicos, hoje invisíveis, que não podem ser detectados por nenhum instrumento humano. Como eu não tenho dificuldade com o milagre da ressurreição ou com seres espirituais, eu também não tenho dificuldade com o milagre da criação de Adão, feito do barro, ou qualquer outro milagre da Bíblia. Nem por isso deixei de confiar na ciência que diz que homens morrem e que é impossível subir ao céu em nuvens. Eu não tento voltar pessoas dos mortos e eu também não tento subir ao céu em nuvens. Eu não tomo a linguagem do observador da Idade do Bronze e me torno um terraplanista, por exemplo. Eu não jogo fora a evidência científica de coisas que o texto bíblico não descrevia. Esses fatos científicos são uma realidade do mundo onde eu existo, e tudo isso, nem por um momento, precisa me levar à descrença. Na ciência, os físicos têm ideias contraditórias e buscam uma teoria de tudo. A ciência está em constante mudança. Já mudou, já desbancou teorias, já se reformulou. Na teologia, os teólogos também têm ideias contraditórias e buscam uma solução, por exemplo, para o dilema entre o livre-arbítrio e a soberania, como há também tantos outros dilemas e paradoxos teológicos. Então, por que entre ciência e fé e outros temas não haveriam paradoxos ou aparentes contradições? Eu simplesmente espero algum momento onde ideias opostas encontrarão a teoria de tudo, unificadora do campo da fé e da matéria. E por enquanto, vivo muito bem com minha fé no Cristo vivo e ressurreto.